Pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, né? O grande massacre de Donald Trump sobre a Kamala marca uma nova era na política nos Estados Unidos e reverberando pelo mundo. No Brasil, o impacto ele foi particularmente sentido entre os petistas e outros setores também da esquerda que não disfarçaram o desespero diante desse resultado. Eu vou mostrar tudo aqui nesse vídeo para você, então se mantenha firme aí junto comigo para você entender todos os detalhes do que ocorreu. A frustração da esquerda ficou evidente nas falas e comentários que rapidamente tomaram as redes sociais e também as discussões políticas. E o discurso da democracia seletiva, onde só é válida quando seus representantes vencem, se destacou mais uma vez, onde evidenciando, né, vamos dizer assim, uma contradição que mina a confiança popular na consistência do discurso democrático defendido por esses grupos. Já olhando para 2026, também tem aqui uma outra matéria que eu já vou compartilhar na tela com vocês. Bolsonaro se movimenta e já começa a indicar nomes para compor sua chapa, sugerindo um cenário eleitoral em que ele estará elegível. E Bolsonaro fez uma declaração que pegou todos de surpresa. Vocês acreditam que um ex-presidente está na mira para ser vice de Bolsonaro em 2026? Já vai comentando aí se vocês têm ideia de quem seja essa pessoa. Enquanto isso, do outro lado, Lula continua a decepcionar os que esperavam medidas de austeridades. Em vez de cortes necessários para o ajuste fiscal, o presidente planeja aumentar os salários de seus aliados, o que provoca aí uma reação indignada entre a população que já está farta do desperdício de recursos. Vamos detalhar mais uma fase emblemática no nosso atual presidente, enquanto o mundo comemora com a vitória aí de Trump. Então, o Brasil se desespera ainda mais com as ações de Lula. E se você quer ficar por dentro de tudo que ocorre no cenário político, não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe o vídeo. Seja muito bem-vindo e bora lá para a primeira notícia. Eu já vou mostrar aqui em tela o que acontece em relação à vitória do Trump. O Maduro já se manifestou sobre a reeleição de Trump. O mundo está se posicionando em relação a isso, né? Saiu aqui no CNN, mostrar um trecho aqui da matéria para vocês, aonde mostra que Maduro diz que reeleição de Trump é um novo começo. O presidente da Venezuela disse que o primeiro governo do ex-presidente dos Estados Unidos não foi bom para o país e parabenizou o Donald Trump. Então, o Nicolás Maduro chamou a reeleição de um novo começo. Vamos ver aí o que vai acontecer, né? Eles têm um relacionamento historicamente tenso, conforme mostra a matéria. Durante seu primeiro mandato, Trump colocou em prática sanções mais duras ao país sul-americano, especialmente na principal indústria petrolífera, né? Maduro rompeu relações em 2019. O governo Biden brevemente reverteu as restrições da era Trump e as promessas eleitorais de Maduro, mas desde então as restabeleceu, dizendo que a manipulação na disputa presidencial de julho da Venezuela tirou qualquer credibilidade das alegações de vitória de Maduro e que está estudando de perto possíveis sanções, novas sanções. Então, a gente teve aqui esse posicionamento e a gente vê que Maduro já caiu no conceito de vários países, né? Faltava só o Brasil a fazer mais abertamente isso, mas a gente sabe quem é o presidente do Brasil, então é muito difícil, né, ocorrer um problema, vamos dizer, entre Brasil e Venezuela. A gente viu essa repercussão que teve de arqui-inimigo, que o Lula está querendo se passar por bom líder, então, como todo mundo criticou esse apoio dele ao Maduro, então ele viu aí uma oportunidade, depois dessa brusca queda que teve nas eleições municipais, de mudar o posicionamento. Então, todo mundo acha que isso é apenas uma estratégia e não, de fato, o que Lula pensa em relação à Venezuela. E aqui mostra no Poder 360 que, na contramão dos cortes, o governo planeja reajustes a funcionários. Então, ao invés de cortar custos, mas corta na saúde, na educação, nos benefícios. Mas, olha só, em contramão dos cortes, o governo, enquanto isso, aumenta nossos impostos, tem uma arrecadação recorde, bilionária, histórica no país, porque aumentou
os tributos, aumentou os impostos, então estamos pagando mais impostos. Selic aumentou, a gente vê aí um cenário preocupante, incerto. E enquanto isso, o que o Lula faz? Planeja reajustar a funcionários dele. Então, o aumento proposto para cargos em comissão e funções de confiança varia de 9% a 30%. A proposta está na Casa Civil. Então, chocou a todos essa postura do Lula dele encaminhar ao Congresso o projeto de lei para propor um reajuste salarial de cargos em comissão e funções de confiança. Aí tá lá os servidores do INSS de greve, se forçando a assinar um acordo que não era o melhor para eles, né? Não é o que realmente eles acharam que seria certo. E o governo diz que não tem o que fazer no caso deles, mas no caso dos comissionados tem. A medida destoa da revisão de gastos prometida pelo governo e que deve afetar diversos ministérios. Lula convocou reuniões com ministros para tratar do tema, mas ainda não há uma definição a respeito. Então, eu fico sem palavras, deixo até para vocês comentarem sobre isso. Enquanto isso, outra matéria que saiu agora na Folha de São Paulo, Haddad diz que Lula decide sobre 2 detalhes finais de corte de gastos nessa quinta-feira, dia 7 de novembro. Então, o ministro da Fazenda afirma que as medidas estão sendo avaliadas pelo impacto e pela viabilidade política. O ministro Haddad se pronunciou a respeito do conjunto de medidas de corte de gastos, que deve ter uma decisão final do Lula ainda hoje. E, segundo ele, restam 2 detalhes que precisam ser alvo de uma arbitragem simples do chefe do executivo. O Haddad não deu detalhes, porém, de quais medidas já foram consensuadas ou descartadas, nem quais estão pendentes de uma decisão de Lula. E aí a gente vê o quê? Em contrapartida, Selic. Copom acelera a alta e eleva juros de 10,75% para 11,25% ao ano. A nota aqui mostra com base na incerteza dos Estados Unidos. O comitê anunciou a segunda alta seguida. Em setembro, havia subido a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual. O aumento de 0,5 ponto é o maior desde maio de 2022. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu elevar a taxa Selic nessa quarta-feira do dia 6, de 10,75 para 11,25 ao ano. O placar da reunião do Copom foi unânime, gente. Então, vocês percebem aí, eu tô compartilhando aqui com vocês as matérias para a gente ir debatendo, mas o mercado fica desconfiado com as ações de Lula e aumentam mais ainda a taxa Selic. O governo ele não consegue transmitir uma segurança, uma estabilidade. Olha as ações dele. Então, esses erros que o Lula vem cometendo seguidos provoca, inclusive, esse aumento de taxa Selic, esse aumento de juros no Brasil. E o Lula se desespera com a vitória de Trump. Eu vou compartilhar aqui com vocês a matéria que saiu. Deixa eu compartilhar minha tela. Olha só. Vou mostrar para vocês alguns pontos que saíram que mostram isso. Primeiro, saiu aqui no Globo, nazismo com outra cara, contra lunático radical. O que Lula e Trump já falaram um sobre o outro. Antes do americano ter sua eleição reconhecida pelo chefe do executivo brasileiro, os dois tiveram um passado marcado por críticas mútuas. E eleito presidente agora dos Estados Unidos nessa quarta, o Donald Trump teve sua vitória reconhecida pelo chefe do executivo brasileiro, segundo aqui o jornal o Globo, conforme eu estou mostrando na tela. Luiz Inácio Lula da Silva, em mensagem publicada nas redes sociais, comentou: a democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O tom republicano adotado por Lula se diferencia muito do passado de farpas trocadas entre eles e o americano. Ele sabe que se atacar os Estados Unidos, ele tá frito, né? Representantes de campos opostos do espectro político, os dois políticos rotineiramente trocam críticas. Em janeiro de 2020, ano em que Donald Trump seria derrotado nas urnas, Lula concedeu uma entrevista ao portal Diário do Centro do Mundo, na qual afirmou que o conflito com o Irã era uma estratégia eleitoral do então presidente americano. Ele também criticou o Bolsonaro, a quem chamou de lambe-botas dos Estados Unidos. E o Trump sabe que não está fácil a reeleição com a quantidade de coisas que ele faz e fala. O discurso América para os americanos tem uma base de sustentação que funciona. Eu acho que ele sabe que pode perder as eleições, então sempre uma guerra ajuda. Eu acho que ele está provocando coisa que acho muito delicada. O Irã não é um país qualquer, eles têm uma tradição cultural milenar.
É um país com mais de 80 milhões de habitantes. E qual era o papel de um país como o do Brasil? Não se envolver nisso, disse o Lula na ocasião. E 2 anos depois, à véspera das eleições presidenciais brasileiras que opuseram Lula e Bolsonaro, Trump usou suas redes sociais também para manifestar seu apoio à reeleição do então presidente brasileiro. Em publicação, ele errou o nome do petista, quem chamou de lunático, e ele disse: domingo é um grande dia para o Brasil e para o mundo. Um grande e respeitado líder, que também é um grande cara, com um grande coração, o presidente Jair Bolsonaro concorre à reeleição. Seu adversário, Lulu, é um lunático da esquerda radical que quer destruir o seu país e todo o tremendo progresso feito sob o presidente Bolsonaro, incluindo o fato de que o Brasil é um país respeitado de novo. Então, gente, com a derrota de Bolsonaro nas urnas, né, quem subiu o tom contra Trump passou a ser Lula. Então, em julho desse ano, após o primeiro debate das eleições americanas, o presidente brasileiro chamou o empresário de cidadão mentiroso. A crítica mais recente foi feita também no dia 31 de outubro, quando afirmou que o americano representaria um nazismo com outra cara. Ele também defendeu que a vitória de Kamala seria mais segura para a democracia. Então, o Lula fez todos esses ataques e ele espera o quê com a vitória do Trump? Aí mostra, aliados de Lula criticam a vitória de Trump em eleição nos Estados Unidos. Poder 360. Bolsonaro não podia criticar as eleições, mas a esquerda pode, né? Olha só, governistas torciam pela candidata da democrata Kamala na disputa eleitoral, falam em alerta para a democracia. Sério que a esquerda está falando de alerta para a democracia? Então aqui mostra no jornal Poder 360 a revolta. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse que a nação mais rica do mundo elegeu um presidente que cultiva os piores valores humanos. E ele ainda afirmou que são tempos difíceis para a humanidade. Então a esquerda já começou a se posicionar, inclusive dizem que é um sinal de alerta para o campo democrático. A deputada Gleice Hoffmann, que é presidente do Partido dos Trabalhadores, diz que a vitória é um sinal de alerta para o tempo democrático. E aí a gente percebe que a esquerda treme na base. Olha o que os aliados do Lula estão dizendo. E aí o que acontece lá, acontece aqui. Bolsonaro não perde oportunidade, se posicionou sobre a vitória de Trump, citou o Temer para vice. Então o Bolsonaro começa a arrumar a casa já para as eleições 2026 com muito otimismo. Ele disse: Trump me tem como uma pessoa que ele gosta. É como você se apaixonar por alguém de graça, falou o ex-presidente. Então o ex-presidente Jair Bolsonaro vê paralelos entre sua trajetória política e a de Donald Trump e sugere que os desafios enfrentados por ambos seguem um padrão. Tudo que acontece lá acontece aqui, afirmou Bolsonaro em uma entrevista à Folha de São Paulo, referindo-se à polarização, às disputas institucionais e ao cenário de oposição forte que ele, Trump, enfrenta em seus respectivos países. Bolsonaro também revelou seu desejo de comparecer à possível posse de Trump, caso o ex-presidente americano seja confirmado reeleito, e com o passaporte retido devido às investigações sobre os atos que foram considerados antidemocráticos pelos ministros do STF do dia 8 de janeiro, ele planeja solicitar uma liberação ao Supremo Tribunal Federal. Ele diz que vai peticionar ao Alexandre de Moraes e ele decide. Bolsonaro disse mais. Ele disse que será que o STF, depois de ver a vitória do Trump, vai se recusar de fato a liberar, vai querer comprar briga com um dos maiores gigantes aí, né, do mundo, porque é Elon Musk, é o Trump. E aqui ele disse, o Bolsonaro, inclusive, ele disse que teria dado aval a contatos diretos com o ex-presidente Michel Temer para fazer ponte com o Moraes. A Folha, Bolsonaro também mencionou Temer como um nome viável para a vice-presidência, deixando a porta aberta para alianças estratégicas. Ele disse que não descarta conversar com ninguém. Então, meus amigos, vocês viram aí a reviravolta nesse mundo político? Então, o que a gente já previa aconteceu. Trump vence as eleições, o Brasil agora treme na base, né? O Brasil não, mas esse governo aí, desgoverno, vamos dizer assim, treme na base, porque se for realizar algum processo que seja considerado antidemocrático, a gente sabe que os Estados Unidos, o Trump não perdoa. E o Elon Musk é ali bem aliado, então o governo tem muito que temer mesmo. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam? Vocês gostaram da vitória do Trump, não gostaram? Vocês acham que o Trump vai conseguir influenciar alguma coisa aqui no Brasil ou não? Comentem aí, esse é o vídeo de hoje, um beijo, até logo.